Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Bem, nesta terça-feira do dia 28, nós do nono ano vamos fazer a introdução do capítulo 9 do nosso livro, do material didático do Sistema Aridsa, certo? Que o título é Mudanças no Trabalho e Indústria, ou Indústria e Mudanças no Trabalho. Como foi que a industrialização mudou o trabalho da humanidade? Bem, nós temos alguns aspectos a analisarmos sobre isso. Primeiramente, a primeira revolução industrial já mostrou uma mudança no trabalho e no trabalhador, visto que surgiram duas novas classes. De acordo com Karl Marx e Friedrich Engels, dois grandes sociólogos da escola alemã, nós podemos dividir, a partir da primeira revolução industrial, a sociedade em dois grupos. O primeiro grupo é a burguesia, que era a detentora dos meios de produção. E o segundo grupo seriam os trabalhadores assalariados, que Karl Marx e Engels chamaram de proletários. Então nós tivemos as duas primeiras divisões sociais na primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, a partir de 1776 em diante. Então, quando nós fizemos essa análise completa do primeiro sistema de divisão do trabalho, primeiro sistema de formatação de uma sociedade, de uma hierarquização social, houve uma grande mudança na estrutura social e também mudança no trabalho. O trabalho ficou mais mecanizado, menos braçal. Ao passar do tempo, já na segunda Revolução Industrial, o trabalho ele era muito mais mecanizado do que braçal. E na terceira Revolução Industrial foi que o trabalho braçal basicamente deixou de existir, onde nós tivemos o avanço da robótica, da cibernética, da informática, da mecânica e da eletrônica. Um novo ramo até surgiu da ciência, a mecatrônica. Então, nós vamos perceber que as mudanças no trabalho, em decorrência das revoluções industriais, foram muitas. Como eu disse, a primeira de todas foi a divisão das duas primeiras grandes classes dentro dessa nova configuração, ou seja, burguesia e proletariado. Os burgueses, donos dos meios de produção. O proletário, o trabalhador, funcionário, que vendia sua força de trabalho em retorno ao seu salário. Então, nós vamos perceber que desde a segunda metade do século XVIII, o mundo do trabalho vem se transformando. Hoje, nós temos robôs para fazer faxina na casa, varrer a casa, certo? Até a Xiaomi recentemente lançou um robozinho que é relativamente barato para fazer isso, né? Nós temos hoje aparelhos eletroeletrônicos e aplicativos que faz com que haja uma espécie de atmosfera, não é? Por exemplo, a própria Samsung criou a chamada Biosfera Samsung, em que os aparelhos, TVs, celulares, tablets, freezers, refrigeradores e fogões, né, além de micro-ondas, estão todos conectados, lâmpadas. Então eu, por exemplo, posso estar no meu carro, aí pelo meu MyLink, eu chego e digo, ok tal, eu não posso falar porque eu estou gravando, né? Ok tal, aquela coisa do Google, né? Então a gente pode dizer ok isso e conectar diretamente o seu freezer. Aí ele vai aumentar ou diminuir a temperatura, certo? Ele pode conectar o forno de micro-ondas, onde lá dentro vai estar uma lasanha bem gostosa. Então eu no carro posso mandar já ir aquecendo a lasanha que está lá dentro. Essas casas são chamadas de casas inteligentes, certo? Smart Home. Somente no momento, só quem tem essa tecnologia são as duas empresas coreanas, a Samsung e a LG. Porque além de fazerem produtos eletroeletrônicos e também produtos de informática, eles também fazem a linha branca, não é? O que nós chamamos de linha de cozinha, certo? Mas também tem lavadora de roupa inteligente, tem uma série de coisas, lavadora de prato, secadora, ou seja, para aquelas pessoas que têm uma boa condição financeira, a casa ela pode ser totalmente conectada via internet, através de um único aparelho, por exemplo, um roteador de internet pode fazer tudo isso. Então, nós vamos perceber que o mundo do trabalho muda e o trabalhador também muda, certo? Mas para a gente falar sobre esse mundo do trabalho do trabalhador, nós temos que falar da DIT, coisa que eu até já falei para vocês. Divisão Internacional do Trabalho.
Essa divisão internacional do trabalho, ela ficou caracterizada por 3 períodos distintos, certo? O período da antiga Dite ou velha Dite se caracteriza com um processo no qual os grandes navegadores, eles começavam a comercializar com as colônias das metrópoles europeias, inicialmente Portugal e Espanha, posteriormente França e Inglaterra. Então nós tínhamos um pacto colonial, onde dentro desse pacto colonial, tudo que a colônia necessitasse era obrigado vir da metrópole. Ou seja, tudo que se necessitava dentro da colônia só poderia ser comprado via metrópole, mesmo que não fosse a metrópole que o produzisse. A metrópole pegaria de um outro país europeu e venderia ao preço que ela assim achasse justo para a sua colônia. Esse pacto colonial trouxe muito dinheiro para as metrópoles europeias, principalmente Portugal e Espanha, mas também trouxe muito dinheiro para quem? Para a Inglaterra, pois o sistema manufatureiro britânico começou a vender para Portugal e para a Espanha. Então houve um grande acúmulo dentro dessas relações comerciais. Por isso que um dos motivos da Inglaterra ter sido o país pioneiro no processo da Revolução Industrial foi esse acúmulo de capital proveniente do pacto colonial que não só os britânicos fizeram, mas portugueses, franceses e espanhóis, que dependiam das manufaturas britânicas. Então nós podemos identificar que o trabalho muda. Aí surge o que nós chamamos de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que era a especialização de cada nação em relação ao que produzia. Então, a metrópole, ela comprava a matéria-prima da colônia e vendia o produto manufaturado para a colônia. Esse foi o primeiro sistema da Divisão Internacional do Trabalho, que mudou, mas não mudou muito. Depois que teve a Revolução Industrial, os países industrializados pioneiramente passaram a comprar as matérias-primas de outros países, independentes ou colônias, e vendiam para eles os produtos industrializados, gerando-se um déficit muito grande dentro do sistema chamado de balança comercial, que depois a gente trabalha com vocês. E hoje, essa dita moderna em que vivemos, nós temos uma nova divisão entre os países. Nós temos os países centrais, os semiperiféricos e os periféricos. Os países centrais foram aqueles que se industrializaram há mais tempo, os pioneiros dentro desse processo. Entre eles, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Japão, França, Alemanha, Bélgica, Itália, etc. Esses são os países centrais. Os países semiperiféricos são aqueles que se industrializaram na primeira ou na segunda metade do século XX, como é o caso do Brasil, Argentina, México, Chile, China, Índia, entre outros. Se bem que a China começou na segunda metade do século XX, porém alcançou um desenvolvimento técnico-científico muito maior, visto a um grande investimento no setor educacional. E por último, nós temos os países chamados de periféricos ou subdesenvolvidos agrário-exportadores. São aqueles que necessariamente eles têm que enviar para os grandes países semiperiféricos e principalmente os periféricos os seus produtos naturais, minerais e vegetais. Tá certo? A gente vai falar com mais detalhes na nossa aula, já já a gente vai ter o encontro ao vivo e eu vou falar mais detalhes sobre isso. Repetindo, países centrais, os desenvolvidos há mais tempo, países semiperiféricos, também chamados de emergentes, e os países periféricos, subdesenvolvidos ou agrário-exportadores. Dentro desta nova DIT, estes países eles têm uma relação comercial um tanto quanto diferente. E os países semiperiféricos receberam dos países centrais as grandes filiais das poderosas transnacionais ou multinacionais, que a gente fala com mais detalhes já já ao vivo. Um forte abraço!